Se você já se sentiu vendendo no improviso, pagando incêndio e pensando, será que esse mês eu vou conseguir pagar meus boletos? Então você precisa ver o que está por trás de uma loja que vive de venda e não de sorte. Esse é o primeiro episódio da série Venda é Movimento e você vai assistir comigo o nascimento de uma campanha que foi pensada para vender, com método, com clareza e com impacto. Essa ação nasceu de um propósito, ganhou forma no papel e virou experiência real aqui na loja. E hoje você não só vai assistir, como você vai aprender a fazer isso na sua loja também. Sou Janaína Ortiga e hoje você vai acompanhar comigo como que eu faço uma ação de venda real, desde o planejamento até a pré-venda, com direito a meta e muita estratégia. Então seja muito bem-vindo à série Venda é Movimento. Você comigo nos bastidores de uma ação de venda da Tecnótica, em especial o aquecimento para a maior Black do varejo. Toda ação de venda que dá resultado, ela começa antes da venda. Ela começa no entendimento de quem você vende, por que você vende e o que você vende, o que realmente significa para aquela pessoa. O mercado está cheio de loja que posta e morre na praia. Porque ninguém compra post, a pessoa compra motivo, conexão, clareza. E esse lançamento que você vai acompanhar, ele não nasceu como, vamos vender óculos. Não, ele nasceu como uma collab com propósito social, impacto emocional, produto de desejo e narrativa de valor. Toda ação de venda, toda, sem exceção, começa com uma meta. Se você não sabe onde é que você vai, qualquer resultado que aparecer tá bom. E o mais perigoso é que às vezes você está vendendo, mas não está lucrando. Isso acontece muito com as lojistas que são amadoras, aquelas que são desorganizadas, sabe? Que faz tudo sem planejamento, não tem clareza de meta, não tem os números, tem muito estoque, vive desanimada, tudo por falta de processo. Essa, com certeza, é a lojista que não tem acesso ao método Ortiga de gestão e venda. Mas claro que em breve você vai ter, porque dia 10 de novembro vai acontecer a minha Black, a Black Lojista de Sucesso para sempre. A única oportunidade de você ter acesso a todos os meus cursos para sempre. Eu estou preparando uma coisa muito especial para quem estiver ao vivo na live de lançamento, tá? Então vamos lá, a gente estava falando de meta. Como que você define uma meta? Existem duas formas de você definir meta. Quem já tem loja e quem não tem loja. Quem já tem loja, se você vendeu na coleção passada, da mesma coleção, a gente está no verão, no último verão, 50 mil, você sabe que você tem essa capacidade, você pode colocar uma margem de crescimento aí. Então vamos colocar que você vai colocar mais 10%. Então 50 mil, você pode colocar a sua meta de 55 mil. Aí você pode definir, eu quero uma meta super meta. Aí você acrescenta mais 10. Né? Ou a meta mínima pode ser 50, a meta 55, já com um crescimento pequeno. E uma super meta você vai definir. O que é o ideal? Você pegar essa meta e dividir pelos dias de venda. Então se a gente dividir por 20 dias de venda, por exemplo, vai dar R$ 2.500 por dia. Então você já sabe qual é a sua meta por dia. Janaína, eu vendo peças com ticket médio de R$100, tá? Então eu preciso vender por dia 25 peças, tá? Aí você vai dividir essas peças também por funcionário, por vendedor. É 2.500 por dia, você tem 5 vendedores, cada um precisa vender 500. Ou você pode fazer por peça, né? 25 peças por dia, tem 2 vendedores, cada um vai vender 13 peças. Agora, se você não tem loja ainda, está começando, como é que você vai definir sua meta? Vamos dizer que seu estoque que você comprou, que cabe na sua loja, dê 50 mil, a preço de venda. Naturalmente, você tem que trabalhar com uma cobertura de estoque, que normalmente funciona de 2 a 3. Então, quem tem o estoque de 50 mil, vai conseguir vender no máximo, né, pelo mercado, 25 mil. Tá? Então, sua meta pode ser 25 mil. Ou, se você dividir por 3, com uma cobertura de 3, vai dar aí 18 mil. Então, você já sabe que você tem uma capacidade de venda entre 18 e 25 mil. Dificilmente você vai passar disso, porque tem a cobertura de estoque que você precisa ter. Então, assim você vai saber definir as suas metas já desde o início. No próximo mês, você faz a mesma conta novamente e daqui um ano, daqui 6 meses, você vai ter o histórico para você se basear. Você entendeu que você precisa transformar a meta em número
Meta em movimento. Se você não está fazendo isso, você não está gerindo a loja. Você está tentando sobreviver no varejo. Você quer continuar sobrevivendo ou você quer faturar de forma planejada e previsível? Eu tenho certeza que você quer ter previsão de faturamento, poder contar com o seu lucro para você realizar seus sonhos, principalmente os sonhos que você tem de vida com a sua família. Aliás, eu quero saber agora qual que é o seu sonho e qual que é a sua meta para o próximo ano. Me conta aqui. Como que nasce uma campanha de verdade? Na verdade, a gente faz um esqueleto, né? Nesse caso aqui, da collab com a Tecnótica, que é a minha parceria junto com a Tecnótica. Então, a gente começa estudando o tema que a gente vai explorar, o porquê daquele tema, a história daquele tema, definindo quando que a gente vai fazer todos os processos dessa campanha, a data que vai ser fotografado, data que vai ser desenvolvido o produto, data que vai ser lançado, a data que a gente tem a nossa meta de venda, qual que é o objetivo, que no nosso caso aqui é exatamente vincular a venda a uma ação social. Então, a cada óculos vendido, outro é doado com parceria com oftalmos que são voluntários, né? O óculos, a lente. Então, todo esse processo do planejamento, desde a data até o objetivo, as listas que a gente vai usar nessa campanha. Quem são os clientes que a gente vai convidar? Dessa vez, por exemplo, a gente focou muito nas pessoas que já são apoiadoras da nossa causa. Como a gente está na 4ª collab, nós pegamos todas as pessoas que já compraram algum óculos participando da nossa campanha e fizemos um tratamento especial através de uma mensagem especial, através de um cupom de vantagem aqui no dia do lançamento. Eu gravei um áudio individual com o nome de todas as pessoas que já compraram óculos da minha collab, né? Então a gente usou muito essa lista dos nossos clientes. E aqui eu quero chamar a atenção porque muitas vezes vocês lojistas procuram muito trabalhar o cliente que ainda não existe. Como é que eu capto novos clientes? Não, aqui a gente focou exatamente nesses clientes. E aí, claro, na lista de amigos, na lista de familiares, pessoas que a gente sabe que se envolvem, né, e que gostam desse tipo de causa, fora as pessoas que a gente gostaria que estivessem aqui. Quais os canais que a gente vai trabalhar? Isso também faz parte do planejamento. Então, vai fazer tráfego, vai trabalhar o Instagram, vai trabalhar vídeos, de que forma que vai ser feito, vai fazer live, que não foi o caso aqui, mas eu estou dando exemplo de canais que a gente vai resolver trabalhar. Vai trabalhar no TikTok, né? Quais as redes sociais? E quem vai ficar responsável pelo quê? Então, todos esses passos que a gente trabalhou, todo esse planejamento que a gente trabalhou, tem um documento onde a gente coloca todo o plano de ação com os responsáveis por cada etapa. Então, vocês viram que essa campanha foi toda roteirizada, definimos meta, data, quem ficou responsável pelo quê, quais as listas que a gente trabalhar, quem seriam os clientes que eu receber, o press kit, a imprensa, os canais que a gente decidiu usar, que tipo de ação que a gente ia fazer. Então, o tema, né, nessa collab agora, Olhares de Inhotim. A gente pegou o Inhotim como inspiração para essa coleção. Né, o período que a gente trabalhou isso, a gente começou há 10 dias atrás divulgar o Vem Aí e fazer toda a contagem regressiva. A gente tinha uma meta também, 150 óculos agora para esse início. A gente já doou mais de 500 óculos desde que a gente começou essa collab. A gente tem a nossa meta também. A lista que a gente trabalhou, nós fizemos um presente especial personalizado, que é um estojo de óculos que foi direcionado para todas as pessoas que já tinham comprado em outros anos, apoiando a nossa causa, né? Então, mulheres, como é que a gente fez o tráfego, por exemplo? Com um foco de mulheres entre 30 e 60 anos, né, com alto poder de decisão, que apoiam esse tipo de causa. Definimos quais seriam os canais de comunicação, Instagram, WhatsApp e presencial, por isso que nós fizemos o evento presencial aqui na loja Tecnótica, onde a gente pôde mostrar fisicamente, né, e oferecer essa experiência para o cliente. E o presente foi esse estojo de edição limitada, só para quem realmente já participou, e a pessoa levou o estojo personalizado, como vocês já viram aqui. Isso não é só se inspirar, isso é coordenar o lançamento. E vender bem é isso. Você tem que planejar, organizar, meta, venda, comunicação, experiência, tudo no mesmo processo para você ter o resultado que você quer. Não adianta nada você fazer uma ação maravilhosa
se você pecar em algum desses pontos, ou pior, se você não divulgar essa ação. Isso eu tenho visto demais. Faz uma ação maravilhosa e não convida direito, não divulga direito, e claro que o resultado depois vai ser frustrante. Enquanto a lojista que é madura, ela entra em desespero no final do mês, a lojista de sucesso profissional, ela já entra o mês sabendo exatamente quantas peças que ela precisa vender por dia, por semana, por mês, que ação que ela vai fazer, para quem que ela vai direcionar cada uma dessas ações. Foi assim que a gente fez aqui. Todo esse processo de planejamento de ação, você encontra dentro da formação do Lojista de Sucesso, que é o meu curso completo de gestão de varejo, que vai inclusive estar agora na minha a Black Friday para sempre. Que você vai assistir a aula no dia 10 de novembro e vai entender exatamente como é que você vai fazer para participar. A experiência que o cliente precisa viver não é só você ter um produto bonito e um VM bonito. Na verdade, você precisa estar atento a tudo que vai acontecer desde o início da ação. Hoje, por exemplo, vocês vão perceber que eu fiquei dentro do salão de venda, olhando e observando se todos os clientes estavam sendo bem atendidos, se todos os clientes tinham sido cumprimentados, não só por mim, mas pela equipe de venda também, se a coleção foi apresentada da forma certa, com toda a narrativa que o cliente precisa entender, para que eles tenham vontade de consumir e desejar aquele produto. Quando a gente explica o porquê da coleção, o tema e o propósito de uma criança estar recebendo um óculos que ela precisa através da compra daquele cliente, quando o cliente sente que ele é tratado pelo nome, quando o cliente vê que mesmo eu aqui no final da loja, quando ele entrou lá, eu já olhei, eu dei um sorriso, ou eu me desloquei até lá pedindo licença para quem eu estava atendendo, tudo isso, né? O momento, inclusive, que a gente pegou as pessoas que já tinham participado da nossa ação e a gente levou ali no local onde a artista G estava fazendo a personalização dos estojos, tudo isso não é só um detalhe bonito, isso é uma estratégia de venda de como que a sua cliente vai se sentir comprando na loja. Isso é o que vai determinar que ela volte novamente. Vocês vão perceber que muitas pessoas que já participaram outras vezes da campanha estavam aqui hoje de novo. Aqui eu vou apresentar para vocês a coleção agora, como é que ela foi pensada e estruturada. Então aqui a inspiração foi o Museu Inhotim, que é o maior museu aberto da América Latina de arte, que fica em Minas Gerais, em Brumadinho. Foram escolhidas 4 obras, né? Não são as obras principais necessariamente, são obras que nós definimos como as obras inspiração para cada coleção. Então aqui é a coleção que chama Oiticica, que é inspirada nessa obra Invenção da Cor do Hélio Oiticica, tá? Então vocês podem ver que não só a estrutura, como as cores, ela se conecta com cada uma das obras. Aqui, a coleção do Chris Burden, então esse modelo ele se chama Burden, que é esse artista que trabalha com ferros, então você pode reparar que os tons, eles são conectados com a obra, porque o Inhotim, ele é um jardim botânico. Hoje, inclusive, é um lugar onde tem praticamente todas as espécies de palmeiras do mundo. Tem lá. Então lá não só tem as obras de arte, os ambientes onde você vai ver a arte, como ele está incluso dentro dessa obra de arte que é a natureza em si. Né? Aqui é o modelo que foi inspirado no espaço na Galeria da Adriana Varejão, então esse modelo se chama Varejão. Se você vê, as cores estão 100% conectadas com a obra. E aqui, as peças que foram inspiradas na obra da Rebeca Carapiá. Tá? Então, tudo foi pensado para ter uma narrativa, uma conexão, né? E o cliente entender que ele não está comprando só um óculos. Ele está comprando uma obra de arte, né? Que é assim que ele entende, e que, ao mesmo tempo, ele está também ajudando de forma social uma criança através da compra, do poder de compra que o cliente tem. Eu estou mostrando para vocês tudo como a gente construiu, inclusive o VM, que é uma das coisas que eu pessoalmente vejo como um pilar mais importante do varejo, porque o cliente entra aqui, ele sente que isso foi feito para ele e conta a história do que a gente quer mostrar. Então eu estou mostrando a forma como a gente fez exatamente para inspirar vocês, a partir de agora, fazer as ações de venda assim, com conexão em todos os momentos e contando a história do seu produto. Porque se você perceber, isso aqui é muito mais do que um óculos. Isso que eu fiz aqui, vocês viram que não é só postar o produto no rosto de uma cliente, por exemplo. É realmente trabalhar para gerar desejo,
envolver o cliente com a história do seu produto, gerar esse desejo nele. Olha que eu ensino isso profundamente dentro da formação. E pela primeira vez, a partir do dia 10, você vai ter acesso a todos os meus cursos de forma vitalícia. Presta atenção, uma coisa importante que às vezes vocês subestimam muito. Hoje em dia, com o digital muito forte, as pessoas acham que divulgar é só estar no digital. E não é. Se preocupem muito com a assessoria de imprensa, imprensa local da sua cidade, do seu estado. Se você tem um negócio, às vezes, que extrapola o seu estado, do país, porque a imprensa é quem vai levar o seu negócio, o seu nome, o produto que você desenvolveu, a ação que você fez, contando a sua história através de outras vozes. Então, quando você faz uma entrevista, quando você convida a imprensa para olhar, cada um vai ter a sua forma de olhar e de divulgar. E aí, quem vai consumir vai observar de outra forma também. Então, repara a diferença entre eu fazer a minha divulgação pelo digital e eu fazer a minha divulgação através da imprensa, através de uma assessoria de imprensa. Quem puder, não deixe de fazer isso. E eu tô falando isso porque eu não quero que vocês façam só uma coisa. Eu quero que vocês ampliem essa divulgação. Então não é para fazer só tráfego, por exemplo. É para fazer as duas coisas. Façam tráfego, façam toda a divulgação bem feita, façam o evento físico e façam a divulgação através da imprensa também, se for possível. Independente do tamanho da sua loja, do tamanho da sua cidade, você precisa prestar atenção que tudo tem que ser feito com passo a passo. Às vezes você já fez alguma ação de venda aí e não deu certo por algum motivo. Provavelmente porque você não fez todo o método, que é exatamente o que eu ensino, o que eu mostro, às vezes até com material editável para facilitar para as minhas alunas que realmente precisam. Toda ação de venda, se ela não tiver todo passo a passo seguido, seja ela uma ação simples, seja ela uma coisa mais elaborada, como a gente está fazendo aqui, precisa seguir esse passo a passo. E isso funciona para todo tamanho de loja, independente do tamanho da sua cidade. Não se esqueça disso, porque às vezes eu mostro essa estrutura e muita gente fala assim, ah, mas a loja é grande, a Tecnótica é uma rede, mas a Janaína investe muito. Não, eu comecei sempre com pouco, com loja pequenininha, independente do tamanho que eu era, eu já fazia com esse propósito, do tamanho que eu podia naquele momento. Faça o que você pode fazer com o que você tem, do jeito que dá para você fazer agora, seguindo o método, de preferência o método Ortiga, porque aí eu tenho certeza que você vai ter sucesso. O que eu quero que você entenda é que não tem segredo, você viu, tem método, tem que ter mentalidade, movimento, você mesma pode fazer, mesmo se você começar sozinha. Eu comecei assim, eu, minha mãe e Deus, numa loja de 22 metros, com o sonho de ser livre e de estar no mercado da moda. Se você tem loja, você tem um negócio que você não vai ter opção de improvisar. Porque se você improvisar, você não tem uma loja, você tem um hobby. No próximo episódio eu vou te mostrar o passo a passo de como transformar estoque parado em venda, usando a mesma estrutura que as minhas alunas da formação fazem e que já tiraram muita lojista do sufoco. O próximo episódio sai amanhã, 20 horas, aqui, nesse mesmo lugar. Então já chama sua amiga lojista, compartilha nos seus grupos de WhatsApp de lojista, porque essa série vai mudar a sua forma de pensar e de vender. E lembra, dia 10, segunda-feira agora, tem a Black Lojista Sucesso para Sempre. E eu não quero que você fique de fora. Eu estou preparando presentes super especiais para os lojistas que escolherem seguir comigo agora e para sempre. Mas tem que estar ao vivo. Vem, porque você ainda tem muito para crescer.